E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a parte 4 do capítulo 3. Então, já deixe o like aí para fortalecer. E se quiser ficar por dentro dos avisos, ou apenas conversar, o grupo do WhatsApp do canal vai estar fixado nos comentários. Também, o que não poderia faltar em Overlord, sim, o aviso de cenas fortes. Então, se você não gosta desse tipo de coisa, não me culpe depois, já que estou te avisando desde o início. Dito isso, vamos para o vídeo. A história começa com Neia, pensando sobre os acontecimentos atuais. Mostrando que libertar os cidadãos foi algo trivial para o Rei Bruxo. Graças a isso, tanto os paladinos e os milicianos estavam praticamente ilesos, e mesmo tendo alguns moradores presos que perderam suas vidas no caos da situação, foram apenas uma quantia chocantemente pequena. Teve várias pessoas que até pensavam que se ao menos tivessem entregado tudo para o Rei Bruxo desde o início, eles talvez não precisariam perder ninguém. Enquanto Neia e Ainz andavam pelas ruas, podiam ver pessoas sorrindo, alegres por terem sido libertadas, ou derramando lágrimas sobre uma tigela de sopa quente. No entanto, mesmo descobrindo que suas liberdades foram concedidas, graças à ajuda do Rei Bruxo, sempre quando elas o viam, se enchiam de choque, confusão ou aversão, mas não podia ser ajudado. E mesmo ela querendo fazer algo, caso o Rei Bruxo estivesse desagradado, parecia que ele mesmo não se importava. Então, poderia ser rude se mesmo assim, Neia fizesse algo. Com isso, Neia perguntou para Sua Majestade onde iriam agora. Ainz, enquanto olhava para sua mão, diz que iria ao grande edifício, no centro da cidade, pois essa ainda era uma base inimiga. Então, eles precisariam investigá-la o mais breve possível. Mas os paladinos estavam ocupados, libertando os residentes capturados, distribuindo comida, tratando dos feridos e prendendo semi-humanos capturados. Porém, pelo tamanho do edifício, os paladinos já deveriam tê-la investigado, se a considerassem uma base inimiga. Ele até havia posicionado seus subordinados na parte de fora do edifício, por isso ele tinha certeza que ninguém havia sido mandado para investigar. Neia ficou confusa, e o pergunta sobre o que ele tinha dito mais cedo, porém Ainz diz que falou muitas coisas até agora, mas que seria melhor, se ela considerar as situações por conta própria de vez em quando. Como por exemplo, a razão do porquê seriam eles que iriam investigar o edifício. Neia entendeu, e respondeu que sim. Nisso, enquanto caminhavam, Ainz continuou examinando com sua magia, o item em sua mão, que pertencia ao falecido Buzer. Ele já tinha avaliado os outros itens, entre eles, a espada, que era chamada de Sandshooter, a armadura, Tutleshel, o escudo, Lancer's Merit, os anéis, Ring of Seconde e Ring of Running. Haviam outros citados, porém eles não têm relevância alguma para a história, mas continuando. Ainz ainda havia ficado feliz com os itens obtidos, mesmo não possuindo incríveis encantamentos. Com isso, Neia desviou seu olhar de Ainz para o chão, seguindo sua sugestão de ponderar sobre a razão do porquê o Rei Bruxo tinha que investigar o edifício pessoalmente. Porém, ela não conseguia pensar em algo que realmente pudesse servir como uma boa razão. Contudo, se ela perguntasse a resposta à Sua Majestade, certamente ele ficaria sem palavras. Era terrível pensar que o Rei Bruxo que ela tanto respeitava pudesse deixá-la de lado por a considerar uma inútil. Por isso, ela desesperadamente tentava encontrar a resposta. Eles então se aproximaram do edifício, e os dois Rigwrights que permaneciam na entrada, deram um passo para o lado, para que eles pudessem entrar. Ao olhar pela residência, Neia disse parecer com a casa de um ex-lorde da cidade, considerando que pelo tamanho da cidade, deveria ter um título maior que um barão, e menor que um conde. Ainz responde que sim, e que ela deveria ter cuidado, pois podia existir semi-humanos que ainda não foram subjugados. Ao ouvir isso, Neia até tentou pedir que Ainz parasse, mas hesitou, pensando que deveria ficar bem, se fosse Sua Majestade. Ainz respondeu que ele deveria entrar, pois esse era quartel-general inimigo, e sendo esse, o edifício maior, deve ter sido usado como uma residência pelo líder dos semi-humanos. Então, ali poderia ter seres tão poderosos quanto Buzer, por isso, ele queria amarrar todas as pontas soltas nesta cidade. Neia finalmente entendeu a resposta, pela qual deveria ser Ainz a entrar ali, e isso fez sua gratidão florescer em seu coração, diante da compaixão de Sua Majestade. Enquanto Neia pensava que Sua Majestade não havia falado antes, por sentir vergonha, já que estaria fazendo isso para protegê-los, Ainz a pergunta se ela entendeu, e Neia assentiu em afirmação. Vendo que Sua Majestade parecia feliz por ela ter entendido, Neia pensou em como ele era uma pessoa gentil e bondosa. Ela diz entender que Sua Majestade não queria chamar atenção. Ainz fica um pouco confuso, perguntando se ela realmente entendeu, mas diz não querer aparecer muito.
Vendo Sua Majestade ponderar sobre algo, Neia achou que Ains parecia muito adorável. Com isso, eles começaram a andar pela residência. Neia sentia que era errado, como uma escudeira, deixar Sua Majestade andar na frente, mas por estar sendo protegida, ela olhou com admiração para as costas do ser generoso e magnificente diante dela. Ao passarem por uma entrada larga, Neia o perguntou por onde começariam a procurar, pois não parecia ter sinal de qualquer outra pessoa ali. Mas antes dela terminar suas palavras, Ains responde que ela tinha uma visão e audição bem afiadas, e a pergunta se era o mesmo com seu olfato. Neia responde não ser muito confiante de seu olfato, porém era muito melhor do que muitos no Exército de Libertação, mas quanto ao seu paladar, estava na média. Contudo, ela não poderia ser degustadora de veneno, por nunca ter experimentado antes. Então Ains a pergunta se ela podia detectar o cheiro de morte e ódio. Quando falou, Ains até foi enrolado por sua aura real de dominação. Neia ficou confusa, mas Ains apenas diz que era por aqui, e se moveu, sem nenhum traço de hesitação em seus passos, como se fosse familiar com o lugar, e o caminho que andava. Neia se pergunta, considerando se Sua Majestade poderia sentir tais cheiros por ser um morto-vivo, e se isso significava que havia alguém o esperando. Ela agarrou o arco emprestado de Sua Majestade, enquanto se preparava para servir como um escudo para o rei bruxo, dependendo das circunstâncias. Pois, não havia feito nada na batalha contra Buzer, e se ela não pudesse ser útil, não havia razão para estar aqui. Enquanto caminhavam, não encontraram nenhum semi-humano no caminho, e pouco tempo depois, chegaram a uma porta larga, como a que passaram mais cedo. No entanto, ela era feita de aço e ferro, aparentando ser muito resistente. Mas o fato de encontrar uma porta de prisão numa residência nobre, fez Neia ter um mau pressentimento. Enquanto tentava perguntar o que era isso, Ains a interrompe, dizendo que estava ali dentro, mas que ela poderia ficar do lado de fora, se quisesse. Vendo que Neia balançou a cabeça, demonstrando que o seguiria, Ains deu de ombros, e entrou, ao abrir a porta. Quando Neia entrou, teve a impressão de que o quarto era uma câmara de tortura, baseado no que ouviu sobre elas. Pois não havia janelas, e haviam varetas presas nas paredes, que emitiam uma fraca luz vermelha brilhante, criada por magia. Além de uma mesa e duas cadeiras, feitas de madeira. Mais à frente, tinha outra porta, também feita de ferro. Ains parou no meio do quarto, o inspecionando cuidadosamente. Nesse momento, Neia percebeu algo parecido com um pedaço de papel sobre a mesa, e avisou Sua Majestade, o perguntando o que poderia estar escrito nele, pois ela não conseguia ler, já que não era a escrita do Reino Santo. Vendo o papel, Ains responde estar escrito na língua dos demônios. Neia ficou surpresa, ao ver Ains retirar o monóculo de seu bolso, mas Ains percebeu, e a explicou dizendo ser um item mágico, capaz de decifrar escritas de outras línguas, porém, consumia uma vasta quantidade de mana. Ele pergunta a Neia se ela sabia de algum humano que conseguia decifrar essas letras. Ela pergunta se seria com a habilidade de compreender línguas, e Ains responde que sim, de fato, ou pelo menos alguém que saiba o que essas letras sejam. Qualquer humano que tenha talento em decifrar línguas. Neia se desculpa, dizendo não saber. Pois Neia era simplesmente uma escudeira da Ordem dos Paladinos, sendo assim, dificilmente ela receberia notícias de tais pessoas. Ains diz ser uma pena, mas pergunta se a Capitã Custódio saberia. Neia considera que, baseado em seu status de Capitã da Ordem dos Paladinos, certamente ela deve ter entrado em contato com tais informações, mas Neia ainda tinha suas dúvidas, por isso, ela responde não ter certeza. Contudo, sentia que seria melhor que Sua Majestade perguntasse ao vice-capitão. Ains diz ser verdade, e se perguntasse a ele. Ains estava tropeçando sobre as palavras, e Neia pensou ser pela mesma razão que ela, ao se lembrar da personalidade de Remédios. Nisso, Neia pergunta o que Sua Majestade faria se tal pessoa não existisse. Ains responde que não pretendia fazer nada, mas que os planos futuros mudariam se tivessem tal pessoa, para decifrar a inteligência que Jaldabaoth deixou para trás. Isso era algo óbvio, mas mesmo assim ela precisou que Sua Majestade a explicasse, fazendo com que Neia se sentisse envergonhada por ter feito tal pergunta, sem ao menos pensar um pouco. Ains diz que, por não ter ninguém para traduzir, iria apenas usar mana para decifrar, mesmo que isso possa levar a uma desvantagem contra Jaldabaoth. Pois se o encontrasse, após utilizar uma boa quantidade de sua mana, sua única opção seria fugir. Mas ele havia ficado curioso, e sendo apenas um pedaço de papel, somente precisaria prestar atenção em sua reserva de mana. Ains colocou o monóculo e olhou para o papel. Não houve sinais de ativação, mas Neia sabia que Sua Majestade havia acionado seu efeito, e estava decifrando-o. Um tempo depois, Ains retirou o monóculo, dizendo que muita mana foi gasta afinal.
Neia já viu sacerdotes oscilando e tremendo, após usar uma boa quantidade de mana, mas Sua Majestade não possuía tais sinais. Mesmo sabendo que seria muito rude comparar Sua Majestade com um Magic Caster mediano, isso era provavelmente pelo fato do Rei Bruxo possuir uma enorme reserva de mana. Enquanto Neia pensava nisso, Ainz se aproximou da outra porta, e gentilmente abriu a trava. Isso permitiu Neia ouvir muitos sons fracos de respiração de dentro da porta, além do cheiro de sangue. Ela apertou fortemente seu arco, tentando se espremer entre Sua Majestade e a porta, mas Ainz a parou com as mãos, demonstrando que ela não deveria entrar ali. Ainz diz que esse quarto era usado pelos demônios, pelo fato do papel conter detalhes dos experimentos que os demônios estavam fazendo. Neia ficou confusa, pois não sabia nada sobre esses experimentos, mas tinha certeza de que não eram decentes ou apropriados. Ainz a explicou, dizendo que eles pareciam estar fazendo coisas como cortar os braços fora e reatar em outras criaturas, ou abrir os abdômenes e trocar os órgãos internos dentro. Eles haviam começado com parentes de sangue, como grupos de controle, e expandiram as combinações de humanos com outras formas de vida, sendo elas não apenas semi-humanas, mas também animais, e as curavam com magia, para ver qual mudanças ocorreriam. Neia diz que isso era algo terrível, especialmente o fato deles trocarem as partes do corpo entre os parentes de sangue. Perguntando como uma pessoa em sã consciência pensaria em fazer esse tipo de coisa. Ainz continua, dizendo que após conduzirem os experimentos, deixaram as cobaias vivas, para viverem o máximo possível, e assim, descobrirem a causa da morte. Ainz deu meia volta, com suas costas para a porta, e indicou para trás, dizendo que alguns desses indivíduos testados estavam ali, ainda vivos, mesmo com suas barrigas abertas. Mesmo Neia tendo antecipado essa cruel realidade, sua mente ficou em branco por um instante, e em seguida, queimou de ódio pelos demônios, que conduziram experimentos tão desumanos. Ainz pede para que Neia se apresse, e vá chamar os sacerdotes, além de trazer a Capitã Custódio junto. Neia não indagou o motivo, e apenas correu com toda a sua vontade. Com isso a história é cortada, e retorna após a chegada dos sacerdotes. Os sacerdotes abriram a porta e entraram no quarto. A maneira que seus ombros tremiam por um instante, ilustrava as condições ocultas dentro das celas, melhor do que as palavras poderiam descrever. Ainz mostrou o papel para Remédios e Gustavo, pedindo para que eles o olhassem. Pois continha o nome das pessoas, e o experimento usado nelas. Ele também diz que havia outros papéis, com informações similares, como por exemplo os planos de Jadalbaoth, mas ele não tinha certeza. Nisso, ele pergunta se podiam entender o que estava escrito, mas quando Remédios olhou o papel, enrugou as sobrancelhas, e imediatamente o entregou a Gustavo, mas ele também sacudiu a cabeça, dizendo não ter ideia. Gustavo pergunta se Sua Majestade não entendeu, e Ainz responde que sim, mas era através do poder de um item mágico, que infelizmente drenava uma tremenda quantidade de mana. Mana essa, que deveria ser preservada para a luta contra Jadalbaoth, e por isso, que ele queria saber se eles conheciam alguém que podia ler essa letra, mesmo que apenas consigam entender, já seria o suficiente. Gustavo responde que não tinha ideia, mas sentia que poderia existir alguém assim nos Nobres do Sul, mesmo as probabilidades sendo muito baixas. Ainz diz entender, mas os pergunta como irão lidar com isso, pois ele esperava que colocassem mais esforço em tentar decifrar esse alfabeto. Remédios pergunta se eles não podiam pegar emprestado o item de Sua Majestade, mas Ainz recusou, dizendo que era um tesouro nacional, e não é como se ela fosse emprestar facilmente a espada em sua cintura. Pois para os Magic Caster, os itens mágicos eram mais valiosos do que espadas. Isso fez Gustavo e Remédios se entreolharem, e Gustavo diz entender, e que eles iriam trabalhar duro nisso, mas que além disso, eles tinham um novo problema. Pois, haviam orcs aprisionados, e Gustavo pergunta o que deveriam fazer com eles. Ao que parece, os orcs haviam sido trazidos por Jadalbaoth, mas escolheram não atacar o Reino Santo. A Ordem dos Paladinos haviam os interrogados, mas não conseguiram nenhuma informação útil, e por isso, estavam perdidos em como lidar com eles. Ainz diz entender, e pergunta onde eles estão, além de pedir para deixar isso para ele. Gustavo aceita, e o agradeceu pela preocupação. Com isso, ele forneceu a Ainz uma localização um tanto irregular, mas desde que a cidade era pequena, eles não ficariam perdidos. Enquanto Neia esboçava um mapa em sua mente, a porta da cela abriu, e um sacerdote, parecendo extremamente exausto, apareceu. Remédios o pergunta o que aconteceu, e qual era a condição das pessoas lá dentro.
O sacerdote diz que eles usaram magia de cura nos sobreviventes, mas era a primeira vez que eles tentavam curar cobaias de experimentos tão desumanos, e por isso, ficariam ali para observá-los por um tempo, e se ficarem bem, os moveriam para fora. Remédios entendeu, e disse que iria mandar alguns paladinos e milicianos, para ajudá-los a mover essas pessoas para fora. O sacerdote expressou seu entendimento e voltou para a cela. Ao concluir que não haviam mais nada a fazer, os 4 seguiram seus respectivos destinos. Naturalmente, Ainz se dirigiu à localização dos orcs, seguido por Neia. Enquanto caminhava, Ainz diz que, pelo fato de haver demônios rondando por perto, seria bom se eles tivessem alguém que pudesse ver a forma original de Shapeshifter. Basicamente, alguém com a habilidade de trocar sua forma física, da forma que quiser, continuando. Pois mesmo não podendo verificar a presença de demônios na cidade, a escrita demoníaca no papel sugeriu a possibilidade de existir demônios na cidade, ou pelo menos, até recentemente. Neia pergunta se demônios podiam se transformar, e Ainz responde que demônios como esses existem, podendo se transformar em homens, mulheres ou até animais. Ela pede desculpas, pois nunca ouviu falar de ninguém com a habilidade de Shapeshifting, mas que apenas ouviu lendas sobre isso. Ela lembrou que havia lido sobre eles em livros, mas não saberia dizer se ainda estão vivos. Ainz diz que o melhor seria discutir esse assunto com a capitã Custódio, mas Neia pergunta se Shapeshifting era uma forma de ilusão, pois ela era mais familiar com esses pequenos truques de ilusão. Ainz responde que, para começar, Shapeshifting era muito diferente de ilusões, mas explicar levaria muito tempo, por isso, ele explicará depois. Contudo, ele diz que subestimar ilusões era perigoso, pois se trata de um feitiço temível, que pode se tornar ainda mais assustador, dependendo da habilidade do Magic Caster. Além de que, também existem os ilusionistas, pessoas que não estão satisfeitos com o entendimento supérfluo, e escolhem se especializar nesse caminho. Nisso, Neia pergunta, quando é que eles se especializam? Ainz responde que, por exemplo, existe um feitiço chamado de Perfect Illusion, ilusão perfeita, que pode desafiar os 5 sentidos. E além disso, existiam aqueles que refinavam suas ilusões ao limite, podendo usar uma certa skill, uma vez a cada poucos dias, que poderia até mesmo enganar o mundo. Isso era algo que estava além da capacidade de imaginação de Neia, e ela pergunta, como exatamente funcionava essa ilusão mundial? Ainz responde que, pelo que sabia, era um feitiço que permitiria ao usuário reescrever qualquer aspecto do mundo, e resumindo, usar uma ilusão como essa, poderia até mesmo trazer os mortos de volta à vida. Neia ficou confusa, perguntando se ele estava falando de uma ilusão. Ainz diz que sim, era uma ilusão que enganava o mundo, o segredo final das ilusões. Enganando o mundo dele mesmo, uma ilusão que podia se tornar real. Neia ficou em choque, pois mesmo se alguém dissesse que o pico das ilusões pudesse fazer isso, era algo tão incrível, que ela nem conseguiria entender o que a pessoa estava dizendo. Ainz a pergunta se alguém manejava os talentos inatos no Reino Santo, mas Neia responde que nunca ouviu sobre isso antes. E perguntou se a nação de Sua Majestade fazia esse tipo de coisa. Ainz responde que ainda não, mas que planeja fazer em um futuro próximo, talvez em uns 10 anos, ou mais. Neia ficou novamente surpresa, pelo fato de Sua Majestade já ter visionado os eventos dos próximos 10 anos. Mostrando claramente a diferença entre um rei e um plebeu, em outras palavras, era uma tremenda diferença. Fim, é isso pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, se gostaram, deixe o like, e compartilhe para me ajudar na divulgação. Fico feliz que tenha assistido até o fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.